Naquela noite silenciosa, a chuva caía fina contra a janela enquanto Ricardo caminhava de um lado ao outro da sala, segurando o celular com mãos trêmulas. Sepais. O coração dele parecia bater mais alto que o som da tempestade. Do outro lado da linha, Helena disse, com voz contida: "Eu preciso te contar algo, Ricardo, algo que vai mudar tudo." Ele respondeu: "Não brinque com isso, Helena, estou cansado de jogos." Mas o silêncio prolongado que se seguiu pesou mais do que 1000 palavras. Finalmente ela confessou: "Eu o traí." As palavras ecoaram como uma explosão, rasgando cada fibra de confiança construída ao longo dos anos. Ricardo deixou o telefone cair no sofá, os olhos arregalados de descrença. O mundo parecia girar lentamente ao redor, cada detalhe da sala se transformando em lembrança de uma vida que acabava de se partir. Helena continuou, com um fio de voz: "Não queria que fosse assim, mas precisava dizer." Ricardo murmurou: "Você destruiu tudo em um segundo." O gosto metálico da dor preenchia sua boca e o vazio tomou conta do ar. Nada parecia real, apenas a sensação de que tudo o que conhecia se despedaçava diante dele. Ricardo permaneceu imóvel. O silêncio da sala o sufocava mais do que a tempestade lá fora. Helena repetia seu nome ao telefone, mas ele não tinha forças para responder. A mente dele girava em torno de lembranças. Cada riso, cada abraço, cada promessa trocada. Tudo parecia mentira agora. Ele levantou-se, cambaleando até a janela, encarando a escuridão. "Por quê?" murmurou, como se o vento pudesse responder. O reflexo no vidro mostrava um homem quebrado, alguém que não reconhecia mais. Helena sussurrou no fundo da chamada: "Eu ainda te amo, Ricardo." Mas para ele, essas palavras eram apenas punhais adicionais. A dor esmagava o peito, e a sensação de traição corroía sua alma. As lembranças invadiram sua mente, e Ricardo sentiu-se sufocado pelas imagens de Helena sorrindo ao seu lado, como se o passado zombasse dele. Cada detalhe parecia uma crueldade. Ele disse em voz baixa: "Tudo isso era falso?" A garganta ardia, e as lágrimas finalmente caíram livremente. Helena tentou falar, mas ele desligou o telefone com um gesto brusco. O som seco da chamada encerrada ecoou mais alto do que qualquer palavra. Ele caiu de joelhos, sentindo-se pequeno em sua própria casa, como se o mundo tivesse desmoronado em cima dele. O coração batia tão rápido que parecia pronto para explodir. Para explodir. A tempestade rugia lá fora, mas dentro dele havia um silêncio mortal. Ricardo caminhou até a estante e pegou uma foto emoldurada dele e de Helena sorrindo juntos. Seus dedos tremeram ao tocar o vidro. Ele sussurrou: "Você destruiu isso com uma única frase." A raiva começou a se misturar com a dor, transformando o vazio em uma chama sombria. Aquele amor que parecia eterno agora era apenas cinzas, e cada batida do coração parecia um lembrete cruel da perda. Ele colocou a foto de volta, mas não no mesmo lugar. Jogou-a de lado, como se rejeitasse tudo que ela representava. Ricardo respirou fundo, tentando conter a fúria que crescia. "Isso não vai acabar assim", murmurou para si mesmo, a voz carregada de ódio e dor. Pela primeira vez desde a confissão, seus olhos ardiam com determinação. A traição havia destruído sua vida, mas também plantado a semente da vingança. Ricardo passou a madrugada em claro, sentado na beira da cama, olhando para o vazio. A lembrança da confissão de Helena queimava sua mente como um ferro em brasa. Cada detalhe do passado surgia como uma punhalada. As risadas nos cafés, os olhares cúmplices, as promessas trocadas nas madrugadas frias. Ele murmurou: "Como pude acreditar em tudo aquilo?" O quarto parecia se encolher à sua volta, sufocando-o com recordações. As paredes guardavam ecos de conversas que agora soavam falsas. Ele fechou os olhos, mas a imagem dela sorrindo insistia em persegui-lo. Era como se tivesse vivido uma mentira cuidadosamente construída. O silêncio era pesado, interrompido apenas pelo som distante da chuva,
que parecia zombar de sua dor. No café da manhã, Ricardo encarava a mesa posta, mas não tocava em nada. O cheiro do café fresco trazia lembranças de manhãs felizes com Helena. Ele lembrou-se dela sorrindo enquanto passava manteiga no pão, e aquilo lhe cortou a alma. Agora, diante da xícara intocada, ele murmurou: "Você roubou até o gosto das minhas manhãs." A dor não estava só no coração, mas em cada detalhe da rotina, em cada gesto simples. O cotidiano transformava-se em prisão, e cada lembrança era uma corrente que o mantinha preso ao passado. Mais tarde, ao abrir o armário, Ricardo encontrou o vestido vermelho favorito de Helena pendurado entre as roupas. O tecido parecia brilhar com lembranças de noites em que ela o usara para impressioná-lo. Ele passou a mão pelo pano e sentiu a garganta fechar. "Quantas vezes você usou isso pensando em mim? Ou nele?" sussurrou, a voz embargada. As lágrimas caíram sem controle, misturando dor e raiva. Era como se cada objeto da casa conspirasse para lembrá-lo de sua ingenuidade. Ricardo saiu para caminhar sem destino, tentando fugir das lembranças que o perseguiam. As ruas molhadas refletiam as luzes da manhã cinzenta, e cada rosto desconhecido parecia indiferente ao seu sofrimento. Ele pensava em como era fácil para o mundo seguir em frente, enquanto sua vida estava destruída. "Estou sozinho nessa guerra", disse a si mesmo. A solidão pesava nos ombros, e a cidade parecia mais fria do que nunca. De volta para casa, ele abriu uma gaveta e encontrou uma carta antiga escrita por Helena, cheia de promessas de amor eterno. As palavras, que antes aqueciam, agora queimavam como fogo. Ele rasgou o papel em pedaços, mas mesmo em fragmentos, as frases ecoavam em sua mente. "Para sempre ao seu lado." Ele fechou os olhos, esmagado pela ironia. O amor prometido se transformara em veneno, e a ferida em seu coração parecia impossível de curar. Naquela noite, Ricardo não conseguiu mais se esconder da verdade. Cada detalhe o empurrava para um abismo mais fundo. Ele começou a relembrar momentos em que Helena desaparecia sem explicações, desculpas rápidas que ele nunca questionara. "Eu estava cego", murmurou, batendo com força na mesa. Agora, ele via os sinais, e cada lembrança era uma prova de sua ingenuidade. A raiva começou a tomar espaço dentro dele, substituindo a dor por uma energia sombria que crescia sem controle. Ele passou horas revisitando fotos no computador, observando detalhes que antes ignorara. Em uma imagem, notou o olhar distante de Helena, como se já estivesse em outro mundo. Em outra, um sorriso que parecia falso agora revelava uma mentira escondida. "Você já estava longe de mim", disse em voz baixa. O peso da traição se transformava em um quebra-cabeça cruel, e cada peça montada alimentava ainda mais seu desejo de entender toda a verdade. Enquanto caminhava pelo corredor do prédio, encontrou o vizinho Paulo, que sempre cumprimentava com simpatia. Desta vez, Ricardo parou e perguntou de repente: "Você já viu Helena sair em horários estranhos?" O homem hesitou, desviando o olhar, antes de responder com um vago "às vezes sim." Essa resposta foi como gasolina jogada em fogo. Ricardo percebeu que não estava imaginando. Havia testemunhas silenciosas do engano que o cercava. De volta ao apartamento, Ricardo abriu uma gaveta secreta, onde guardava documentos pessoais. Entre eles, encontrou uma nota de hotel esquecida no fundo, com o nome de Helena escrito. O papel tremia em suas mãos. "Então era verdade", murmurou, a voz carregada de ódio. Aquela prova material transformava a suspeita em certeza. A traição não era apenas uma ideia em sua mente. Era real, palpável, inescapável. O coração de Ricardo estava em chamas, mas agora havia clareza em meio ao caos. A dor já não era só perda, era combustível para algo maior. Ele olhou para o espelho e não reconheceu o homem refletido. "Você não me quebrou, Helena. Você me fez mais forte e eu vou te mostrar." A determinação substituiu a fragilidade. Pela primeira vez, o ódio se tornava plano, e a vingança ganhava forma em sua mente.
Ricardo passou dias em silêncio, mas a descoberta do recibo de hotel não saía de sua mente. Em uma madrugada inquieta, decidiu confrontar Helena. Ligou para ela e disse: "Preciso de respostas, não de desculpas." A voz dela tremeu. "Não é o que você pensa." Ele riu amargamente. "Então me diga o que é." Helena respirou fundo antes de soltar palavras que mudariam tudo. "Não foi apenas uma traição, Ricardo. Há coisas que você não sabe sobre o passado." O silêncio que seguiu foi mais cortante do que a revelação. Ricardo sentiu que a mentira é muito maior do que imaginava. Na noite seguinte, Helena aceitou encontrá-lo em um café discreto. Sentados frente a frente, os olhos dela evitavam os dele. Ricardo disse: "Diga de uma vez." Ela revelou em sussurros: "O homem com quem me envolvi não foi por amor. Ele sabe segredos da sua família." Ricardo ficou paralisado. "Da minha família? O que você está escondendo?" A revelação não era só sobre infidelidade, mas sobre uma rede oculta de mentiras enraizadas no passado que ele desconhecia completamente. Helena finalmente ergueu os olhos, lágrimas escorrendo, e disse: "Seu pai não era quem você pensa. Ele tinha dívidas perigosas, e foi isso que nos prendeu a ele." Ricardo arregalou os olhos, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. "Você está dizendo que toda a minha vida foi construída em cima de mentiras?" Helena assentiu, e naquele instante, Ricardo percebeu que a traição não era apenas conjugal. Era algo muito maior, uma conspiração que envolvia sua própria história. E a raiva de Ricardo se misturava com desespero. Ele levantou-se bruscamente, chamando a atenção de todos no café. "Você sabia e me escondeu isso todo esse tempo?" Helena tentou segurar sua mão, mas ele a afastou. "Não ouse me tocar." O peso da revelação o esmagava, mas também despertava algo novo: a necessidade de ir além da vingança contra ela. Agora havia inimigos invisíveis, fantasmas do passado que precisavam ser desmascarados. E Ricardo saiu do café sob a chuva, o coração em chamas. Cada passo era pesado, cada respiração um lembrete de que não sabia quem realmente era. "Se meu pai mentiu, se você mentiu, quem sou eu?" murmurou para si mesmo. A busca por vingança agora se transformava em algo mais sombrio, uma busca pela verdade sobre sua própria origem. Ele olhou para o céu cinzento, sentindo o peso de um destino que jamais havia imaginado enfrentar. A revelação pesava sobre Ricardo, mas também lhe dava uma clareza cruel. Ele investigou e encontrou o homem envolvido com Helena, Augusto, um empresário de aparência respeitável, mas com um passado sombrio. Ricardo invadiu seu escritório, ignorando os seguranças. "Você destruiu minha vida", gritou, a voz tremendo de ódio. Augusto sorriu friamente. "Seu pai já destruiu antes de você nascer." O choque aumentava, mas Ricardo não recuava. Ricardo avançou até a mesa, batendo os punhos contra o tampo de vidro. "Você usou Helena para me destruir." Augusto, imperturbável, respondeu: "Ela veio até mim por escolha própria. Eu só lhe mostrei a verdade que você não queria ver." Ricardo sentiu o sangue ferver, mas também entendeu que estava diante de algo maior que uma simples traição. Era uma guerra de manipulações, enraizada em segredos antigos. A discussão se tornou um confronto físico. Ricardo agarrou Augusto pela gola, puxando-o para perto. "Você acabou com tudo o que eu tinha." Augusto sussurrou: "Foi seu pai quem começou essa ruína." O choque quase paralisou Ricardo, mas a raiva não lhe permitia recuar. As veias saltavam em seu pescoço enquanto tremia de ódio, encarando o inimigo que agora personificava todos os fantasmas de sua vida. Os seguranças tentaram intervir, mas Ricardo os afastou com violência. Augusto, ofegante, ajeitou o terno amassado e disse: "Você não pode fugir do sangue que corre em suas veias." Ricardo, ofegante, respondeu: "Posso não escolher meu sangue, mas escolho quem eu me torno." Era o momento decisivo: destruir o inimigo diante de si, ou provar que não seria consumido pela mesma escuridão que o cercava.
Ricardo ergueu um objeto pesado da mesa, pronto para desferir o golpe final. O silêncio da sala era absoluto, todos aguardando sua decisão. O coração dele batia como um tambor, e por um instante ele viu o reflexo de si mesmo no vidro, um homem tomado pela vingança. Isso me tornará igual a você, pensou em voz alta. As lágrimas se misturaram ao suor, e suas mãos tremeram. Naquele instante, a escolha seria definitiva: destruição ou redenção. Ricardo deixou o escritório de Augusto com passos pesados, mas não com a mesma fúria de antes. O confronto havia exposto verdades que o devastaram, mas também abriu uma clareira em sua mente. Enquanto caminhava pelas ruas molhadas, refletia sobre cada palavra dita. Augusto não era apenas um vilão. Ele era um espelho distorcido de tudo aquilo que Ricardo temia se tornar. O eco das palavras ressoava. Você não pode fugir do sangue que corre em suas veias. Ricardo murmurava sozinho. Mas eu posso escolher o que fazer com ele. Sentia o peso do passado, mas também um fio de esperança de que poderia romper o ciclo de dor que consumia sua família há gerações. Ainda que a raiva latejasse em seu peito, pela primeira vez ele não queria apenas destruir. Queria entender. Queria reconstruir algo dentro de si. O vento frio da madrugada tocava sua pele, e ele respirou fundo, absorvendo a solidão como um fardo inevitável, mas também como uma chance de libertação. Ao chegar em casa, Ricardo entrou em silêncio, como se estivesse pisando em território sagrado. Cada objeto parecia testemunha do que vivera e do que perdera. Ele parou diante da estante onde a fotografia rasgada de Helena e dele ainda repousava de lado. Pegou-a novamente nas mãos. O vidro estava trincado, como se refletisse o estado de seu coração. Nada será como antes, murmurou. Sentiu a tentação de destruir de vez aquele retrato, mas algo em seu íntimo o fez parar. Deixou a foto sobre a mesa, não como lembrança de amor, mas como símbolo de que precisava encarar o passado. Helena não era apenas culpada, era também prisioneira de uma teia maior. Pela primeira vez, Ricardo começou a enxergar a dor dela como reflexo da sua. O ressentimento ainda ardia, mas por baixo surgia algo inesperado: compaixão. Naquela noite, Ricardo recebeu a visita de Sofia, sua amiga de infância, que sempre esteve ao seu lado. Ela entrou sem pedir permissão, olhando-o com preocupação. Você parece um homem que carrega o mundo nos ombros, disse, colocando a mão sobre seu braço. Ele respondeu com voz pesada: descobri que meu pai deixou uma herança de mentiras. E que a traição de Helena era só a ponta do iceberg. Sofia o encarou com firmeza. Você não é obrigado a repetir os erros dele. Você tem escolha. As palavras dela foram como um bálsamo. Pela primeira vez, Ricardo sentiu que talvez ainda tivesse alguém em quem confiar. As lágrimas ameaçaram cair, mas ele as conteve, não por orgulho, mas por não querer parecer ainda mais quebrado. Na madrugada, incapaz de dormir, Ricardo voltou a encarar o espelho do banheiro. O reflexo mostrava não apenas um homem devastado, mas alguém em transformação. Não vou ser escravo dessa dor, disse em voz baixa. A raiva já não queimava com a mesma intensidade. Em seu lugar havia uma chama diferente, mais calma, mais firme. Decidiu que não deixaria a vingança guiá-lo. Não significava perdoar Helena ou esquecer Augusto. Significava apenas escolher a si mesmo, resgatar o que restava de sua humanidade. Ele olhou para seus próprios olhos, vermelhos, cansados, mas pela primeira vez viu neles uma centelha de força. Na manhã seguinte, o sol tímido atravessou as cortinas e iluminou o rosto de Ricardo. Ele se sentou à mesa, tomou um gole de café pela primeira vez desde a confissão de Helena. O gosto era amargo, mas real, como sua vida naquele momento. Sofia havia ficado na noite anterior e agora a observava em silêncio. Você parece diferente, comentou. Ricardo respirou fundo, respondeu apenas: estou cansado de ser prisioneiro do passado.
Aquela frase não apagava a dor, mas abria uma porta para algo novo. A vingança, antes um fardo inevitável, começava a perder força diante da possibilidade de reconstrução. Ainda havia muito a enfrentar, mas agora ele caminhava com a convicção de que poderia se libertar. Ricardo decidiu visitar o túmulo do pai pela primeira vez desde que descobriu a verdade. Caminhou pelo cemitério silencioso, o vento frio batendo contra seu rosto. Parado diante da lápide, murmurou: "Você me deixou uma herança de dor, mas eu não vou carregar isso para sempre." Seus olhos se encheram de lágrimas, mas havia firmeza em sua voz. Aquele momento não era de ódio, mas de despedida. Ele colocou uma pequena pedra sobre a lápide, como símbolo de que reconhecia a verdade, mas escolhia seguir em frente. No caminho de volta, Ricardo encontrou Helena à distância, parada sob uma árvore próxima. O olhar dela era de arrependimento e medo. Ele caminhou até ela em silêncio, os olhos fixos. Helena sussurrou: "Desculpe, eu destruí você." Ricardo respirou fundo. Respondeu apenas: "Você me quebrou, mas também me mostrou quem eu não quero ser." Ele virou-se e foi embora, sem rancor, mas também sem perdão. A ausência de vingança era a sentença final. Ricardo caminhou pelas ruas da cidade, sentindo o peso finalmente aliviar. As pessoas seguiam suas vidas, indiferentes ao turbilhão que ele vivera. Pela primeira vez, isso não lhe causava dor, mas um estranho alívio. Ele murmurou: "O mundo não parou por mim, e eu também não vou parar por ele." As lembranças ainda existiam, mas não eram mais correntes. Ele podia olhar para frente. À noite, Ricardo voltou para casa e encontrou Sofia esperando por ele. Ela sorriu suavemente, oferecendo-lhe uma xícara de chá. "Você parece em paz", disse. E ele respondeu, talvez pela primeira vez. O silêncio entre eles não era vazio, mas cheio de significado. Era como se, após tanto caos, Ricardo tivesse encontrado um pequeno pedaço de serenidade, um sopro de futuro em meio às ruínas. Na madrugada silenciosa, Ricardo sentou-se diante da janela aberta, observando a cidade adormecida. A brisa fria tocava seu rosto, e ele sussurrou: "Nada será como antes, mas isso não significa que não possa ser melhor." Fechou os olhos, sentindo o coração ainda ferido, mas pulsando com uma nova força. A traição havia deixado cicatrizes, mas também lhe dera uma escolha: permanecer prisioneiro ou seguir adiante. Naquele instante, ele decidiu viver.